Salve você, eu sou o professor Flávio e hoje é mais um vídeo do Vem Segue-me. Hoje vamos falar de Gênesis 12:17 e Abraão 1 a 2. Vamos contar a história do pai da fé, Abraão, aquele que foi escolhido por Deus, fez um pacto com Yahvé e partiu de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, até Canaã. Segue a intro. Bom, hoje vamos falar então da história do nosso pai da fé, Abraão, e eu quero ter a oportunidade de conversar com vocês hoje, porque esse tema é muito bom, e nós vamos começar com o livro de Abraão. Bom, o livro de Abraão, eu já contei aqui no canal História e Teologia, que é onde estamos fazendo esse vídeo, e nós falamos que esse livro de Abraão foi trazido por um tal de Chandler, um vendedor de antiguidades que trouxe algumas múmias para Joseph Smith. Quando Joseph soube disso e foi ver, os irmãos chamaram Joseph para ver, Joseph Smith viu o papiro e falou que nesse papiro tinha um livro antigo, que Joseph Smith tinha uma certa obsessão pelo Egito Antigo, ele tinha um certo fascínio, fala obsessão, fascínio pelo Egito Antigo, e aí, com o apoio dos irmãos, eles compraram essas múmias, e dentro de uma das múmias estava o chamado livro de Abraão. Escreveu o livro de Abraão, que teria sido perdido e não estaria no Pentateuco, já que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Então Jesus Cristo nos trouxe essa maravilha que é o livro de Abraão. E é isso que nós vamos ler hoje. Vamos começar com o livro de Abraão. Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, viu que me era necessário encontrar outro lugar para morar. E achando que havia maior felicidade e paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais. Aqui os pais quer dizer patriarca, ok? Beleza? E o direito a qual deveria ser ordenado para ministrá-lo. Está falando do sacerdócio. Abraão está dizendo que ele queria o sacerdócio. Eu vou abrir aqui o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefos. Vamos ver o que ele fala um pouco sobre esse Abraão aqui, ó. Depois de ter falado de Sem, é preciso falar agora dos hebreus, descendentes de Eber. Eu falei no outro vídeo que o nome hebreus vem de Eber. Eber, Ebos. E desse nome saiu a sigla hebreus. Aqui o Flávio Josefos. Vou falar mais uma vez de Flávio Josefos. Um historiador judeu da antiguidade. Ele viu aquela de Jerusalém 70 depois de Cristo e ele tornou-se residente em Roma. Ele foi chamado para Roma porque ele aproximou-se do Flávio Tito Vespasiano e disse: seu pai há de governar. E ele tinha acabado de receber uma epístola, uma carta, de que o pai dele tornou-se imperador romano, Flávio Vespasiano. Então, quando Tito vê a audácia de Flávio Josefo, ele o chama para levar ele para viver em Roma. E ele ganha o nome Flávio, porque Josefos é um nome judaico, mas o Flávio é um nome romano. Então Flávio Josefos, ele não era cristão. Na verdade, ele tinha ódio ao cristianismo, via como uma seita, mas ele é um importante historiador que nós vamos fazer. Ele foi muito importante para o livro do Instituto do Velho Testamento. Muitas referências, até do Novo, vem de Flávio Josefos. Então é ele quem está falando aqui. Vamos lá. Eber. Peleg, filho de Eber, teve o filho Reu. Reu teve Serug teve Naor, e Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 290 anos depois, após o dilúvio. Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio. Pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá. Serug tinha 30 anos quando teve Naor. Reu tinha 30 anos quando teve Serug. Peleg tinha 30 anos quando teve Reu. Eber tinha 34 anos quando teve Peleg. Sala tinha 30 anos quando teve Eber.
Arfaxade tinha 35 anos quando teve Sala, e Arfaxade teve filhos de Sem e netos de Noé. Nasceu 12 anos após o dilúvio. Cara, isso aqui é interessante porque já tá vendo aqui os patriarcas estão tendo filho já com uma certa idade. Não com 70, não com 100. Isso é impressionante. E Abraão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Este morreu na cidade de Ur, da Caldeia. Acho que o Harã morreu em Ur. Deixa eu mostrar aquela imagem aqui, peraí. Viagem de Abraão, vamos lá. Harã é a cidade. Abraão sai de Ur em Gênesis 12:1. Ele, seu pai, Terá, morre em Harã. Abraão chega a Canaã e os descendentes de Abraão migram para o Egito. Então esse aqui é o mapa da migração de Abraão de Ur até Canaã, ok? Então o irmão de Abraão, qual é o nome dele aqui de novo? O Harã morreu, tá? Em Ur. Na Caldeia, onde ainda hoje se vê seu sepulcro. Nossa, na antiguidade para eu saber disso, que legal. E deixou um filho de nome de Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara e não desposou Milca. Nossa. Terá, pai de Abraão, tendo concebido a versão pela Caldeia, porque lá perderam o filho Harã, deixou e foi com toda a família para Harã, na Mesopotâmia, e lá morreu com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo. Ó, ele já está corroborando com isso, com a diminuição, com o aumento da escala, diminuição de idade humana, tá? Continuou a diminuir até Moisés. E foi então que Deus a reduziu a 120 anos o tempo que viveu esse admirável legislador. Moisés viveu 120 anos. Naor teve sua mulher, Milca, 8 filhos: Uz, Buz, Quemuel, Quezege, Razo, Pildas, Giflade e Betuel. Esses são os filhos de Terá, filho de Naor, filho de Terá, irmão de Abraão. E Betuel de Romar, sua concubina, teve Teba, Gana, Tá, Maaca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão. Esse Labão, pai de Rebeca, a qual Isaac terá como esposa. Muito bom, cara. Vamos lá. Abraão, Gênesis 12. Abraão não tinha filhos, adotou Ló, filho do seu irmão Harã, irmão de sua mulher, Sara. Olha aqui, ó, Flávio José está dizendo... Cara, isso que é impressionante. Abraão diz em Gênesis 12 que Sara era meia irmã dele, filha do seu pai, mas não de sua mãe. Mas aqui o Flávio Josefos fala aquilo que eu sempre achei, e tá no manual do Instituto do Velho Testamento, que a Sara é filha de... Deixa eu ver. Filha de Harã, tá? Assim como Naor pegou Milca como esposa, Abraão pegou sua sobrinha Sara também. E por obedecer a ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, ao qual deixou sua posteridade. Era um homem muito sensato, prudente, de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse, como nenhum outro igualava em capacidade e virtude. Deu aos homens o conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus. Cara, isso é maravilhoso. Ou seja, Deus faz um pacto com Abraão. Abraão primeiro a crer em um único Deus. Abraão é o primeiro a crer em Jeová. Isso é maravilhoso. Por isso que eu amo muito Flávio José, porque tudo que ele fala dá para corroborar bem. Tem uma boa corroboração, tá? Então vamos lá. Como jamais tiveram antes. Foi ele que me ousou dizer que existe só Deus, que o universo é obra das mãos dele, e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade, não às nossas próprias forças. O que levava a fazer dessa maneira, o fato de ter deduzido, pode considerar atentamente que se passava sobre a terra e sobre o mar, e o curso do sol, da luz e das estrelas. O próprio livro de Pérola de Grande Valor diz que Abraão era um grande astrônomo, e ele ensinou os egípcios o sol, a lua e as estrelas.
e que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual, cara, Abraão sabia sobre a gravidade, cara. Deus revelou a Abraão o conceito de gravidade, que é um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não ter de si mesmo poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas nos recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer que devemos por continuações de graça. Os caldeus e outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nestes termos desse grande homem na 10ª era, depois do dilúvio. Isso aqui é a idade do ferro. Havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Hecateus citam somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicolau de Damasco essas apropriadas palavras. Abraão saiu com um grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judéia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão ainda hoje é muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele morou. Caramba! Cara, isso aqui é muito legal. Então, através de Flávio Joséfos, nós podemos acompanhar essa história. Eu estou aqui no livro Manual do Instituto. Vamos para o texto que a gente está lendo, né? Na terra dos caldeus, vamos ler um pouquinho de Abraão. Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar um lugar para morar. E achando que havia maior felicidade e paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais. Né? Ele está querendo buscar o sacerdócio e direito a qual deveria ser ordenado para ministrá-lo, tendo eu mesmo sido seguidor da retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento e ser maior seguidor da retidão e possuir maior conhecimento e ser pai de muitas nações. Então Abraão já queria isso há muito tempo. Um príncipe da paz, e desejando receber instruções iguais aos mandamentos de Deus, tornei um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portanto, o direito de pertencer aos pais. Como me conferido pelos pais, veio dos pais desde o princípio do tempo. Sim, desde o princípio, ou seja, antes da fundação da terra, até o presente, sim, o direito do primogênito. A primogenitura era o direito ao sacerdócio. Na antiguidade, pelos patriarcas, vocês recebiam o sacerdócio por ser primogênito, o seu primeiro filho. Busquei minha designação, versículo 4. Busquei minha designação ao sacerdócio de acordo com a designação de Deus aos pais, concernente à descendência. Meus pais, tendo afastados de sua retidão e dos santos mandamentos que o Senhor, seu Deus, lhe dera, voltando-se para a adoração dos deuses pagãos, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à minha voz, pois o seu coração está determinado a fazer mal, e está completamente voltado ao Deus de Elquena, e o Deus de Líbna, e o Deus de Mamaca, e o Deus de Corás, e o Deus de Faraó, do Egito. Portanto, voltaram o coração para o sacrifício dos pagãos, oferecendo seus filhos a esses ídolos mudos, e não deram ouvidos à minha voz, mas tentaram tirar minha vida pela mão do sacerdote de Elquena. O sacerdote de Elquena é também sacerdote do Faraó. Ora, naquele tempo era costume do sacerdote de Faraó, rei do Egito, oferecer sobre o altar que fora construído na terra da Caldeia para ofertas e esses deuses estranhos, homens, mulheres e crianças. E aconteceu que o sacerdote fez uma oferta ao deus do Faraó e também ao deus de Sagreel, sim, o segundo costume dos egípcios. Ora, o deus de Sagreel era o sol. Opa! Temos uma referência a Ra, Sagreel. Até mesmo uma criança sacerdote do Faraó ofereceu como oferta de gratidão sobre o altar que se achava junto à colina chamada Colina de Potifar, a cabeceira da planície de Orizem. Ora, os sacerdotes ofereceram sobre esse altar 3 virgens, de uma só vez, as quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de cão. Essas virgens foram oferecidas em sacrifício por causa de sua virtude, recusaram-se a curvar para adorar deuses de madeira de pedra.
foram, portanto, mortas sobre esse altar, segundo o costume dos egípcios. E aconteceu que os sacerdotes usaram de violência contra mim, a fim de matar-me também, como fizeram com aqueles virgens sobre esse altar, para que tenhais conhecimento desse altar, indicar-vos-eis a representação que se encontra no início desse registro. Ele é feito na forma de uma cama, como que se usava entre os caldeus, e ficava na frente dos deuses de Elquena, Líbna, Mamacra, Corais, e também um deus parecido com o faraó do Egito, com o faraó, rei do Egito. O deus de faraó é Horus, o senhor do ar, porque para os egípcios, quando o príncipe é entronado, recebe a coroa das duas terras, o chicote e o cetro, Horus encarna nele e ele se torna um deus vivo. Essa é a questão dos egípcios. Para que tenhas a compreensão desses deuses, apresentarei-vos a imagem das figuras que se encontram no início, tipos de figuras chamadas pelos caldeus de halenos, que significa hieróglifos, referência ao Egito. E quando levantava as mãos sobre mim, a fim de sacrificar-me e tirar minha vida, eis que levei a minha voz ao Senhor meu Deus, e o Senhor escutou e ouviu, e encheu-me com a visão do Todo-Poderoso, e o anjo de sua presença pôs-se ao meu lado. Imediatamente soltou minhas ligaduras. E a sua voz disse-me: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová. Eu te ouvi, e desci para livrar-te, para levar-te da casa de teu pai e de toda a tua parentela para uma terra estranha que não conheces. E isso porque desviaram de mim o coração, a fim de adorarem o Deus de Elquena, o Deus de Líbna, o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus de Faraó, rei do Egito. Portanto, desci para visitá-los e para destruir aquilo que levantou a mão contra ti, Abraão, meu filho, para tirar-te a vida. Eis que te conduzirei pela minha mão e levar-te-ei por sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio do teu pai, e o meu poder está sobre ti. Como foi que não é, assim será contigo, mas mediante teu ministério, meu nome será conhecido na terra. Olha só, para sempre, pois eu sou o teu Deus. Eis que a cruz de Potifar ficar na terra de Ur. Então eu vou parar por aqui, que essa aqui é a informação que eu passar aqui é importante. Então, nós vemos que Abraão foge de Ur devido ao seu quase assassinato, né? E logo depois ele teria que matar o próprio filho de acordo com a vontade de Deus. Então ele reviveu um trauma. Abraão reviveu um trauma, ok? Vamos lá, versículo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. É nesse momento que o seu nome muda o nome de Abrão. Avraham, o nome Abrão, torna-se Abraão, porque Abraão, no hebraico, quer dizer pai de nações. É muito comum o Senhor mudar o nome das pessoas, algumas vezes no Velho e no Novo Testamento, tá? E aqui é uma promessa que o Senhor está fazendo com Abraão, um pacto. Abraão deu continuidade ao pacto que Deus realizou com os patriarcas. Agora Deus está fazendo com ele, porque Abraão é um homem justo. Vimos o que Flávio Joséfos falou sobre o patriarca Abraão, tá? E Abraão, ele é considerado o primeiro hebreu. Por fazer esse pacto com Deus, ele é considerado o primeiro hebreu, certo? Vamos lá. Tá. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Essa parte que é linda, tá? Deus fará de Abraão um nome. Nós vimos todas as características que Flávio Joséfos deu sobre Abraão, e realmente foi. Abraão era um homem incrível, homem de fé, o pai dos fiéis, o pai da fé. Esse é Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Sistemente uma vez falou na missão que Deus fala, na verdade, para Abraão o seguinte: e ser tu uma bênção. Vamos pegar aqui a transliteração do hebraico. Vou pegar aqui Abraão 12. Vamos ver aqui o que Abraão 12 diz. Vamos lá. Aqui, vamos lá. VSK
Legoi Gadol, Va Vareke, Va Varekeka, Va Gadela, Shemer Ha, Vereye, Berra Ha. É o cara não pronuncia. Acho que com H. Então tá aqui, tá certo. Você tem uma benção. Sucesso de uma benção, tá certo. Mas vamos lá. Vamos botar aqui, gente. Eu já tô confundindo aqui. E assim partiu Abraão como o Senhor tinha lhe dito, e foi Ló com ele, e Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tá, vamos mostrar aqui a imagem de novo. Vamos mostrar aqui Harã. Viagem de Abraão, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Harã, ele sai de Ur dos Caldeus. Ele chega em Harã e lá seu pai morre. Abraão chega a Canaã. Então Harã está no meio do caminho. Harã está no meio do caminho. Então vamos lá. E Abraão tomou sua mulher Sarai e Ló, filho de seu irmão, todos os seus bens haviam adquirido, as almas que eles acrescentaram em Harã, e saíram para a terra de Canaã. E foi a terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E ele ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha oriente de Betel. E armou sua tenda, tendo Betel no ocidente, ao ocidente. E aí, no oriente, ele ficou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para morar ali, o quanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher: ora, pensei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti guardarão em vida. Dize: peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por causa de ti. E aconteceu que Abraão, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viu nossos príncipes de Faraó, e gabada diante de Faraó, e foi a mulher levada para a casa de Faraó. E tratou bem Abraão por causa dela, e ele teve ovelhas, vacas e jumentos, e servos, jumentos e camelos. Porém o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o Faraó chamou Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Essa parte que é muito engraçada, cara. Abraão temia pela vida dele, né? Eu tenho que entender que é o seguinte, que na Antiguidade Oriental, o Egito foi o maior império que o mundo conheceu. O Faraó não era só um rei, ele era o soberano de duas terras. E o Faraó, ele era a encarnação de um deus, Horus. Então, com certeza, se o Faraó quiser aquela mulher pro seu harém, ele vai ter, tá? Por que disseste a minha irmã, de maneira que teria tomado por minha mulher? Agora, pois eis que tua mulher, então vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele, sua mulher, e a tudo que ele tinha. Então essa história de Abraão no Egito é muito legal. Mas tem um versículo aqui, cara, que fala que Abraão é irmão de Sara. Deixa eu ver aqui. Que ele fala explica que a Sara é a mulher dele. Vamos pro 13, tá? Então, por causa da fome, ele foi pro Egito. Vamos ver o manual do Instituto, o que o manual diz, tá? Vamos lá. O que Abraão disse que Sara é sua irmã? A ideia de que Abraão, um homem de imaculada integridade, aparentemente teria contado uma mentira proposital como intuito de salvar sua própria vida, tem confundido muitos estudiosos do Velho Testamento. Não resta qualquer dúvida que de sua existência se achava em perigo em virtude da grande beleza de Sara. É bastante peculiar o fato de os faraós egípcios terem forte aversão a cometerem adultério com a mulher de outro homem, mas não terem o menor escrúpulo
em matar o marido, a fim de permitir que a mulher pudesse contrair novas núpcias com eles. Parece que a prática de assassinar o marido com o objetivo de apoderar-se de sua esposa era um costume da realeza, bastante utilizado naqueles dias. Um papiro nos fala que o faraó, instigado por um de seus conselheiros, ordenou homens armados que raptassem marido e mulher e lhe eliminassem o marido. Um sacerdote prometeu um outro faraó agonizante que, mesmo após sua morte, ele mataria sheiks palestinos. E aqui tá a linhagem, ó. Abraão teve Abraão, Naor e Harã. Milca, Ló e Sarai são filhos de Harã, o irmão que ficou lá em Ur, tá? E aí o que acontece? Ele adota Ló, o Naor casa com Milca e o Abraão casa com Sarai. E agregaria a esposa de seu harém. Outro costume bastante antigo permitia que uma mulher fosse adotada como irmã de um homem ao casar-se com ele, para conceder a ela maior condição legal e social. Podemos supor também que o falecimento de Harã terá com certeza adotou os filhos dele, tornando assim Sara irmã de Abraão. Não resta dúvida que Abraão não mentiu, porém, embora ele tenha sido tecnicamente correto ao chamar de irmã, com isso enganou os egípcios. Quanto à atitude deve ser justificada, a resposta é muito simples: não houve dolo. Não teve intenção em seu gesto, porque Deus havia instruído a assim proceder. O profeta dos Smith ensinou o seguinte: aquilo errado sob certas circunstâncias pode ser geralmente exceto sobre outros. Ok? Muito bom. Vamos lá, Gênesis 13, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher. Eles saíram do Egito, né? Por aquele episódio lá que o Senhor fez cair um lance para o faraó. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estiveram sua tenda, entre Betel e Ai. Isso aqui foi o faraó deu para ele, né? Toda essa riqueza. Até o lugar do altar que Dante ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e gado de tenda. Essa parte que é legal, cara. É a parte que o Ló quer se separar. E o Ló começa a tretar com o tio. Tio esse que o adotou. Vamos lá. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e gados e tendas. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitaram então na terra. E disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Cara, olha isso, cara. Olha a moral. Quem tá tretando aqui é os servos de Ló e de Abrão. E Ló começou a tretar também. Então Abraão é um homem tão sábio que ele simplesmente sabe, não quer, é um pacificador. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te, pois, da parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrar em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ou seja, Ló escolheu Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Mais uma vez, o convênio do Senhor com Abrão. Só que aqui ainda não foi fechado esse convênio, porque Abrão ainda se chama Abrão. E farei tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Então, o convênio que o Senhor faz com Abraão está ligado à descendência de Abraão, mas está ligado também à terra.
O Senhor prometeu a Abraão a terra. O Senhor que o primeiro povo, o primeiro homem a dizer que só um Deus depois do dilúvio foi Abraão. E Abraão, ele recebe esse pacto com o Senhor. Então, o convênio abraâmico, o pacto do Senhor com Abraão, está ligado a Abraão e sua dignidade, mas também está ligado à terra de Canaã. E farei tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, e no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abraão levantou suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ele ficou ali um altar ao Senhor. Essa questão do Abraão, isso realmente, Flávio Joséfos deixa claro o quanto Abraão era grandioso, tá? Vamos ver a questão do Egito, tá? Nós vamos ver qual foi a peste que assolou o Egito. Vamos lá. O rei quis vê-la, a Sarai, e não somente vê-la, como também possuí-la, e deseja ter conjunção carnal com ela. Deus, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste que ele avassalou o reino, e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou o sacerdote para ver de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. E respondeu-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher, a quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão e disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tiver outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida uma grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Então, isso aqui corrobora com o livro de Abraão, que Abraão esteve no Egito, que Abraão ensinou os egípcios, Abraão aprendeu com os egípcios. Então, mostra a grandeza de Abraão. Ele aprendeu muito sobre a sabedoria egípcia, ele ensinou muito aos egípcios. Essa conversa tornou conhecida em sua virtude, grande ouro e grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem sentimentos diversos, impondo essa diversidade a uma grande visão entre eles e Abraão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade e que eles lhe admiraram mais a grandeza do espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros. Olha isso, cara! Quem ensinou os egípcios a observar o céu noturno foi Abraão. Abraão recebeu isso de Deus. Então isso corrobora com o pé de grande valor. Corrobora com essa revelação de Joseph Smith, tá? E a ciência dos astros, que eram desconhecidas. Foi por meio dele que a ciência passada dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigando. Eram os guardas do rebanho. Pastores, né? Brigaram uns com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu seguida sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tanis, no Egito. Quanto a Ló, escolheram as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximo à cidade de Sodoma. Estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Deus, e nada resta dela, nem mesmo menor vestígio, como diremos em seguida. Cara, é impressionante. É impressionante. Abraão é realmente um pai de nações, é um homem grandioso. 14, vamos lá, vamos ver se esse convênio já é feito. E aconteceu Ló 14. Eu quero falar um pouco do Egito, tá? Quero falar um pouco do Egito aqui, sobre o que o Abraão vai falar aqui em Abraão, tá? Eu sou professor de história e ensino história do Egito para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio e para o 6º ano fundamental. E é uma história que eu sou apaixonado pela história do Egito. Eu vou ler com vocês Abraão e eu vou mostrar como Abraão
ele é um livro inspirado por Deus. Porque o que ele fala aqui, isso aqui, o que Joseph Smith traduziu ou recebeu a revelação no meio dos papiros, muito antes da criação, da interpretação dos hieroglifos egípcios. Quando a egiptologia surge quando Jean-François Champollion traduz uma pedra descoberta no Egito. Nessa época o Egito estava sob o controle dos franceses e eles encontram a chamada Pedra Roseta. Uma pedra que tem 3 inscrições: egípcio, hieroglífico, grego, arcaico, que já era um grego conhecido, já não era mais mistério, e a escrita demótica, que é a escrita popular egípcia. Através do grego, eles conseguiram traduzir os hieroglifos egípcios. Isso é importante por quê? Porque através disso surge a egiptologia, o estudo do Egito. Então, na história do Egito, quando o Egito surge na história, ele já surge como império. Mas antes da história dele como império, antes do Alto e Baixo Egito, os primeiros grupos que chegaram ali, vindos da Ásia Menor, eram chamados nomos. Quando os nomos chegam no Egito, o rio Nilo estava numa enchente. Toda a terra do Egito estava coberta pelo rio Nilo. Tá? E aqui no livro de Abraão fala sobre isso. Eu vou ler essa parte dos ritos egípcios para fazer comparações importantes. Vamos lá. Ora, o rei do Egito descendia dos lombos de cão. Faraó, né? O faraó quer dizer casa grande. Porque é uma forma de dizer que o rei, o soberano das 2 terras, ele era muito maior que o rei. Tá? O Egito, existe um período pré-dinástico, quando o Egito são 2, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito fica no delta do Nilo, e o Alto Egito, próximo ao Vale de Groze, se não me engano. E o que acontece? Haviam 2 reinos. Quando os nomos chegam lá, o Egito está submerso. Isso é tão interessante que o historiador Heródoto, ele fala o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito fica no deserto. O que tornou possível haver vida no deserto foi as águas do Nilo. As águas do Nilo, a substância que estão no Nilo, tornou possível haver vida no Egito. O que acontece? A margem do rio Nilo ficava toda fertilizada. O deserto foi fertilizado pelo rio Nilo. Então, quando o Nilo baixa, as margens do rio, que é o rio mais profundo do mundo, não é o maior rio, porque o maior rio do mundo é o Amazonas, mas é o rio mais profundo, as margens do Nilo estão toda fertilizadas. Então, a coisa mais impressionante é que aqui eu falo o seguinte, ó. Dessa descendência nasceram todos os egípcios, e assim conservou o sangue dos cananeus na terra. Aqui, cananeus não são os cananeus inimigos de Israel. Está falando do povo original, que são os descendentes de Cão, são os negros africanos. É isso que está sendo falado. A terra do Egito sendo a primeiramente descoberta por uma mulher que era filha de Cão e filha de Egitos, que em caldeu significa Egito, e quer dizer aquilo que é proibido. Quando essa mulher descobriu a terra, esta estava debaixo de água, exatamente como a história revela. Na história, quando os primeiros grupos de nomos chegam no Egito, a terra está submersa debaixo das águas do Nilo. Foi isso que tornou possível a vida no deserto. Tá? Posteriormente estabeleceu seus filhos nela. E assim nasceu de Cão a raça que conservou a maldição naquela região. A maldição que ele fala aqui é a maldição de Caim, né? Que seria a cor da pele. E essa questão da maldição de Caim é muito complexa. Por muito tempo a teologia acreditou nisso. Hoje, cientificamente, sabemos que a cor original dos povos da Europa é a cor preta. A cor preta é a cor original do Homo sapiens. Com o local, com as regiões, geografia e o clima
essa cor vai ganhando maior pigmentação. A cor negra, ela existe por causa da pigmentação. É uma pigmentação da pele, tá? Que acontece porque alta exposição ao sol. Quando surge o Homo sapiens em 10.000 a.C., ele surge na África. E da África ele se espalha pelo mundo. Os primeiros europeus eram negros. E isso só vai mudar, só vai haver mudança por causa da geografia do clima. Como não tem mais o clima quente, perdeu-se a necessidade de ter a melanina, a pigmentação, e eles ficam brancos. Então, essa é uma visão. Eu acho que isso aqui é muito mais. Essa visão da maldição de Caim é muito mais simbólica e real. Porque real não é. Ok? Olha, o primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo faraó, filho mais velho de Egitos, filho de Cão, e foi a semelhança do governo de Cão, que era patriarcal. Um detalhe importante: o nome faraó só vai existir depois da unificação do Alto e Baixo Egito. Isso só vai acontecer em 3.000 e tantos, 3.200, com o faraó Menes, o rei do Baixo Egito, ou do Alto, lembra agora, que unifica. E a partir daí, quando surge o termo faraó e o Egito é unificado, surge o conceito de um rei que é um deus vivo. O conceito de Horus vivo, que é o nome do deus Luar, deus Falcão, surge a partir disso, a partir do faraó. Mas beleza, vai interpretação, aqui é uma questão de interpretação. É o rei do Egito, então é o faraó. Vamos lá. O primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo faraó, filho mais velho de Egito, filho de Cão, e foi a semelhança do governo de Cão, que era patriarcal. O faraó, sendo homem justo, estabeleceu o seu reino e julgou o seu povo sábio justamente todos os seus dias, procurando sinceramente imitar a ordem estabelecida pelos patriarcas. Nas primeiras gerações do primeiro reinado patriarcal, sim, no reinado de Adão e também de Noé, seu pai, que abençoou com suas bênçãos da terra e com as bênçãos da sabedoria, mas amaldiçoou com respeito ao sacerdócio. Isso aqui lembra aquela maldição de Cão, de Noé, a seu neto Canaã, tá? Então, os faraós não teriam sacerdócio por isso. Mas toda a estrutura religiosa egípcia é baseada na estrutura sacerdotal. Ok? Sendo faraó dessa linhagem, pela qual ele não tinha dito sacerdócio, embora os faraós reivindicassem por sua descendência de Noé, através de Cão, assim meu pai foi desviado pela idolatria deles. Ok? É isso, essa parte só tá bom, tá? Eu gosto muito dessa questão de que o Egito, os faraós tentavam repetir, faziam rituais à semelhança do sacerdócio patriarcal. Em Gênesis 14 nós temos uma guerra entre a Síria, tá? E os reis de Sodoma e Gomorra e outras cidades próximas, tá? Nós vamos falar das guerras, tá? E vamos falar como os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados pela Síria, o terceiro império mesopotâmico. Nós vamos falar agora, em Gênesis 14, sobre como Abraão vai receber o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos às tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão em juramento ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca os homens que comigo foram. Ane escolhe morrer. Eis que tome a sua parte. Ele entra em guerra com o rei, e o rei quer dar tudo a ele, mas ele é tão justo que ele entrou nessa guerra para salvar Ló. E ele é tão justo que ele não aceita nada, porque toda guerra tem espólios, e Abraão não aceita. 15, para a gente correr com o tempo, vamos lá.
Abraão deseja ter progênio. Vamos lá. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me deste semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Na antiguidade, a descendência é a continuação de uma dinastia. Por isso, o dever de todo homem era ter um filho homem, um primogênito, para que recebesse como herança os bens de seu pai. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo... Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Esse não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse é teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te cheio de Ur dos caldeus, para dar esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse: Tome uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, que é um pássaro, e um pombinho. E trouxe todos esses e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente à outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Sobre Abrão, tá? Abraão. E este grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi ilusão e afligir ilusão 400 anos. O Senhor está falando da história dos hebreus no Egito. Os egípcios... Vamos abrir mais aqui. Aqui, ó. Quando a fome assolar Canaã, tá? Os descendentes de Abraão migrarão para o Egito. E lá serão peregrinos em terra estrangeira. E lá ficarão no novo império por 400 anos escravos. Vamos ver o que fala Flávio José até aqui. Parei no 3, no 14. Mas também eu julgarei a nação, qual servirão. Depois sairão com muitos bens. Nossa, até a parte da recompensa dos hebreus. O Senhor está dizendo: olha que incrível. E tu irá a teus pais em paz. É morrer, né? Vai em paz com seus pais. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração retornará para cá, porque o dia da justiça dos amorreus não está ainda cheia. E ele está dizendo que os hebreus vão retornar para a terra de Canaã. O Senhor está revelando a Abraão o futuro daqueles que são seus descendentes. Vamos ver aqui o seguinte, tá? Então vamos ver o que fala mais Flávio José sobre isso. Vamos lá. Caramba, Abraão venceu os assírios, cara. Deixa eu ver se está em 14. Não, estamos em 15. Vamos lá. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão, e surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho. Nossa, ele sozinho, com alguns homens, venceu os assírios. Caramba, ele venceu os assírios, cara. Olha isso. Nossa. Ele enfrentou os assírios para libertar Ló. Aí o rei de Sodoma veio ter no lugar que chama o Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade, que é Melquisedeque. Esse príncipe chama-se Melquisedeque, isto é, rei justo. Jerusalém é Salém, é isso aí. Jerusalém vem do nome Salém. E ele é realmente justo, pois sua virtude é tal que o consentimento unânime havia sido feito sacerdote do Todo-Poderoso. Ele não contentou em receber apenas a Abraão, mas também a todos os seus. Deus, no meio do banquete, realizou os louvores devido à sua qualidade. Cara, Melquisedeque
que é o mega sumo sacerdote, prestou louvores a Abraão, cara. Olha isso. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos e tomados inimigos, o dízimo, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com parte dos seus súditos. Mas Abraão o obrigou a receber tudo, reservando somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Ané e Manré, que o haviam acompanhado. Caramba, que ato generoso! Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não deixaria sem recompensa, pelo que Abraão respondeu: e como Senhor, os vossos benefícios me poderiam me dar alegria, pois que não deixarei ninguém depois de mim, que deles possa gozar e sou possuídos. Nossa, cara! Nossa! Aí Deus promete que daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria o número de estrelas, ordenando que seguirem que oferecer sacrifício. Eis a ordem que ele observou. Aí pá, vamos ver aqui. Caramba, quando as aves descem lá sobre o corpo dos bichos, o Senhor fala para ele que seu descendente. Olha que coisa incrível. Sofreu durante 400 anos grande perseguição no Egito, mas que triunfaria enfim sobre seus inimigos, venceria os cananeus e se tornaria o senhor de seus países. Caramba, cara. Vamos ver, vamos continuar. Cara, que é maravilhoso. Versículos, capítulo 16, tá? Opa. Bom, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Agar vai ser futuramente Ismael. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me impediu de gerar filhos, e chega-te, pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, e ao fim de 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã. Olha que interessante aqui, cara. Uma tradição do mundo antigo era quando a mulher era estéril, ela dava uma das suas servas. E o filho que seu marido tivesse com a serva seria dela, pertenceria a ela. É por isso que no caso de Jacó, a Leia, a Rebeca não podia ter filhos da Bila. E aí Leia fica com inveja e dá a Zilpa. Cara, é impressionante. Tá. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher Abraão e seu marido, a fim de 10 anos de habitar na terra de Canaã. E ele chegou-se a Agar e ela concebeu. Chegou-se, né? Você entendeu? E vendo ela que conceberam, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Isso aqui já é treta, tá? A Agar já começou a se sentir especial perante Sarai. Entendeu? Começou a menosprezar a sua própria senhora, porque o seu Senhor lhe deu um filho. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. E aqui é a parte legal, hein? E o anjo do Senhor chegou junto a uma fonte de água no deserto, da fonte antes do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de minha senhora Sarai. Aqui, cara, bom, olha só. Então disse o anjo do Senhor: retorna para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Ele está falando dos árabes. Ismael também teve 12 tribos. Da linhagem de Ismael vieram todos os povos árabes, todos os povos da Península Arábica. E disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e dará à luz a um filho, e chamará-se o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Ele será homem feroz, e sua mão será contra todos.
mão de todos contra ele, habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu, também aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Beer-Lahai-Ros, que está entre Cádiz e Bered. Agar deu filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho Agar, que Agar tivera de Ismael. E era Abraão na idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael. Aí acontece, aqui, o Senhor realiza pela terceira vez o convênio abraâmico. Aqui surge o convênio abraâmico. Vamos ver aqui o que o Flávio José diz. Nosso tempo está correndo, vamos lá. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 anos quando Deus apareceu e disse: Sara tem um filho, o qual se chamaria Isaac, cuja posteridade seria muito grande, da qual nasceriam 2 reis, que submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã, desde o Sidom até o Egito, e a fim de distinguir a sua raça de outras nações, mandou circuncidar. Ah, tá. Aqui está adiantado. Sem livro Flávio José. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos lá. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: Eu sou todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui tinha sorte, é Bentinho. Se Bentinho tinha razão. E porém meu convênio entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu convênio é contigo, e será pai de muitas nações. É aqui que o seu nome muda para Abraão, Avraham, pai de nações. E não se chamava mais teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te pus. E aqui, tá? E te farei ficar grandissimamente, de ti farei nações, e reis saíram de ti. Estabelei meu convênio entre mim e ti e a tua semente, depois de ti e suas gerações por convênio eterno, para te ser por Deus e a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tua peregrinação, de toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu convênio, tu e tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Este é o meu convênio, que guardareis entre mim e vós, e tua semente depois de ti, que todo filho homem seja circuncidado. Quando Deus faz o convênio físico, o Brit Milá, que é a circuncisão, é o convênio físico de Deus para com Abraão. Ou seja, todo homem nascido da herança de Abraão, no 8º dia, no 8º ou no 7º? 8 dias. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, isso é por sinal do convênio entre mim e vós. O Brit Milá, a circuncisão, ele é um sinal físico do convênio de Deus com Abraão. O que acontece? Cada criança faz 8 dias de vida, menino faz 8 dias de vida, um sacerdote com uma pedra bem afiada, hoje não sei como é que eles fazem, ele é removido o prepúcio. O prepúcio é uma pele que cobre a glande, que é a parte extrema do fálus masculino. Então essa sobrepele, ela é cortada, né? A famosa operação de fimose. Então, a partir daqui é criado esse pacto, é um pacto físico entre Deus e Abraão. Vamos lá. Com efeito, o filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo filho homem nas vossas gerações, o nascido na casa e comprado por dinheiro, até o escravo, qualquer estrangeiro que não for a tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará no meu convênio na vossa carne, por convênio eterno. E o filho, homem e circunciso, cuja carne do prepúcio, que essa pele cobre a glande, não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada de seu povo. Quebrou o meu convênio. Moisés, quando sai da terra de Midian para o Egito, ele não circuncisou seus filhos. Ele caiu doente, quase morreu. Zípora, mulher de Moisés,
pega uma pedra afiada e corta o prepúcio de Gerson e do outro filho, que eu não lembro o nome agora. Daí ele acorda. Ou seja, esse convênio é que se não, a criança não for circuncidada, morre a criança. A criança morre ou o responsável. E o Senhor também muda o nome de Sarai para Sara. Sara será seu nome. Por quem te abençoar e dela te daria um filho. Olha a bênção do Senhor. E abençoarei e será mãe de nações. Reis dos povos sairão dela. Uma coisa importante aqui é que nós falamos que quando o Senhor fala com Abraão e faz o convênio, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fala isso lá em Gênesis alguma coisa. Quer dizer que nós que não somos judeus, nós somos adotados na casa de Israel por adoção. Isso acontece quando somos batizados. Então, os não-judeus, os gentios, quando se convertem à Igreja de Jesus Cristo, tornam-se filhos e filhas de Abraão. E aí, Abraão e Sara tornarão-se pais de nações. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Na verdade, tua mulher Sara te dará um filho. Quando Abraão ouve isso, ele pensa que está sendo falado de Ismael. Mas não, é de um filho. Detalhe importante. Quando nessa imagem que está vendo aqui em cima, aqui, ó, a Sara observando Abraão. Quando os anjos falam que Abraão vai ter um filho, Sara, que está na tenda, ela ri. Por isso que o nome do filho de Abraão é Isaac. Isaac é sorriso. Então, é maravilhoso isso, porque Sara, sendo velha, ela ri. Por isso o nome da criança será Isaac, certo? E com ela estabelecerei meu convênio, por convênio eterno somente depois dele. Quanto a Ismael, também te ouvi. Eis que abençoei e faloei frutificar. Falei multiplicar somente 12 príncipes gerará, as 12 tribos de Ismael. E dele farei uma grande nação, o povo árabe. O meu convênio também estabelecei com Isaac, qual Sara te dará nesse tempo determinado do ano seguinte. E acabou de falar ele, subiu Deus diante de Abraão, e tomou Abraão, seu filho Ismael, e todos nasceram na sua casa, todos comprados por dinheiro, todo homem tem a casa de Abraão, e se considerou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus fala com ele. E Abraão, de 99 anos, quando ele foi circuncidado, ele também teve seu prepúcio circuncidado. E seu filho Ismael, a idade de 13 anos, quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, comprados por dinheiro ou estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, o convênio abraâmico é uma marca física, é um convênio físico. E hoje, todos os judeus cumprem o Brit Milá. É um rito de iniciação. Uma coisa interessante é que o próprio Jesus Cristo foi circuncidado. O nosso Salvador, quando tinha 8 anos de vida, foi levado no templo e lá ele foi circuncidado por um sacerdote, como membro da casa de Israel, como filho de Abraão. Cara, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, é impressionante, tá? Vamos ver o que o Flávio José fala. Um dia, quando Abraão estava sentado à porta de sua casa, junto ao cavalo de manhã, 3 anjos apresentados a ele. Tomou-os por estrangeiros e, tendo levantado para saudá-los, ofereceu de sua casa. Os anjos aceitaram sua hospitalidade. Abraão mandou matar um vitelo, que lhes foi servido assado com bolos de farinha. Os anjos comeram, cara. E pareceu a Abraão que eles comiam. Perguntaram depois onde estava sua mulher. Ele respondeu que estava em casa e mandou logo chamá-la. E quando ela chegou, disseram que voltaria algum tempo depois e a encontrariam grávida. A essas palavras ela sorriu, porque sendo idosa, tendo 90 anos, seu marido 100, julgaram que fosse impossível. Então os anjos, não mais se ocultando, declararam que eram enviados de Deus. Um para anunciar que teriam um filho e outros 2 para exterminar Sodoma. Abraão, consternado pela ruína daquele povo feliz,
rogou a Deus. Esse que a gente vai ver no próximo capítulo. Ok? Vamos lá então, então é isso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.